Mas aí você precisa voltar para fazer o acerto a frio, né? A não ser que você esteja fazendo um acerto de motor para competição que vai funcionar, o motor vai funcionar o tempo todo quente, né? Então daí você não precisa se preocupar, né, com essa parte de funcionamento a frio. Mas, se você vai fazer um acerto de motor, uma calibração, uma programação da injeção eletrônica para um cliente que usa o carro na rua no dia a dia, você precisa fazer a verificação também a frio. Você precisa fazer o acerto também a frio. E aí é que está o negócio. Aí você tem que trabalhar com diferentes estratégias para você ter um motor que funcione, que quando você pisa no acelerador que venha a resposta e você possa sair andar com esse carro, que nem eu falei na situação onde você está lá em Curitiba, vamos dizer assim, onde faz 0 grau, às vezes menos 5, dependendo do inverno, né? E você vai dar a partida no motor nessa temperatura bem baixa, o combustível está frio, as paredes do cilindro estão frias, está tudo frio dentro do motor, você vai partir e você tem que ter o motor funcionando, né? Muito bem. E quando você tem uma garagem subterrânea, você vai subir, se você não tiver feito um bom acerto do lambda, não colocar um valor um pouco mais de combustível, mais rico, né? Mais combustível do que ar nesse sentido, e se você não fizer esse tipo de acerto, você não vai ter um motor que vai responder a frio. E daí o cliente vai ter que ficar com a mesma situação que era o carburador no passado, em que você tinha que ligar o motor, esperar esquentar para depois você sair. Então, com a injeção eletrônica você consegue, né, vamos dizer assim, compensar esse funcionamento a frio para que o motor funcione da maneira correta e não tenha problema no caso de não ter desempenho, né, quando precisar a frio subir uma rampa. Então, com a injeção eletrônica você precisa fazer isso. Então, o valor do lambda ali para você trabalhar quente é muito tranquilo. Você consegue fazer o acerto de forma rápida, não vai demorar muito tempo. Você tem lá como você fazer a programação, põe lá o motor, o carro lá no dinamômetro de chassi, né, de rolo. Vai lá, faz as passagens, né, faz todo aquele acerto, busca o lambda ideal que você precisa para cada ponto de funcionamento do motor. Daí aquilo ali é tranquilo. Agora, a frio, você precisa compensar. E quanto mais frio você vai, quanto mais na temperatura mais baixa você vai, mais o lambda tem que subir. Mais o lambda tem que descer, tem que ficar menor do que 1. Né? Tem que fazer uma curva para que lá, quando você numa condição de temperatura bem baixa, você tem o valor de lambda ideal, né, que vai, no caso, diminuindo conforme você vai, ou melhor, vai aumentando conforme você vai chegando na condição de motor quente, motor em condição ideal de funcionamento, para que você tenha um funcionamento bom do motor mesmo a frio. Para que o cliente não sinta que ali na hora que ele vai acelerar que deu um buraco, né? Que ele pisa no acelerador e o motor dá aquela morrida e depois ele vem, aquela matada, né, de aceleração e depois ele vem, ou fica falhando, pipocando e não tem o funcionamento correto. Então muito cuidado quando você vai fazer o acerto do lambda. A quente você vai fazer, vai ficar perfeito, é uma coisa que é possível de conseguir com uma certa facilidade, inclusive no tempo, né? Não é um tempo tão longo que você vai precisar para fazer esse acerto, mas a verificação a frio ela é muito importante, a calibração, o acerto a frio, a programação a frio é muito importante, e para isso você precisa trabalhar, principalmente se você vai trabalhar com combustível álcool. Com gasolina você consegue trabalhar de uma maneira tipo, você faz 2, 3, 4, 5, 10 partidas, você já conseguiu fazer um mapeamento bom do funcionamento a frio, você já consegue entregar um acerto que funciona bem. Mas no álcool você tem um pouco mais de trabalho e aí você precisa pensar um pouco para você entender qual o lambda que você vai usar. Sempre vai ter que ser um lambda mais rico, né? Um lambda menor do que 1 para o funcionamento a frio. Ali você não está pensando só no consumo de combustível, na performance, você está pensando realmente no funcionamento do motor, que o motor esteja funcional no momento que o cliente precisar de torque, quando ele está com o motor fora do regime de temperatura ideal de funcionamento. Então você precisa sempre se atentar a esse ponto e sempre procurar fazer essa compensação desse lambda frio para daí você ter um motor que funcione bem tanto a quente quanto a frio, e daí você tem um carro que vai trabalhar, né, no cliente de uma maneira ideal e que ele vai ter satisfação em pegar aquele carro, em andar e poder usufruir, no caso, do funcionamento de um carro e não ficar parado, não ficar, vai arrancar na hora de sair da garagem, não consegue sair, tem que ficar esperando o motor esquentar para depois sair.